Olá, seja bem-vindo ao programa Educação em Pauta. No programa de hoje nós entrevistamos a professora Madalena Araújo, professora catedrática da Universidade do Minho, em Portugal. Seja bem-vindo ao nosso programa, professora. Muito obrigada. O prazer é meu por poder estar aqui. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigada. A professora Madalena, ela é mestre em gestão industrial e também doutora em engenharia de produção. Professora, há quanto tempo você já vem desempenhando essa atividade docente? E além da Universidade do Minho, né, já atuou nessa área de educação em outras universidades ou áreas de ensino? Provavelmente será conveniente dizer, eu sou engenheira química de formação na Universidade de Coimbra, em Portugal. E depois exerci a atividade durante 3 anos, enquanto aguardava que houvesse vaga em engenharia industrial, que só existia na Universidade do Minho, em Portugal. Portanto, eu aguardei a oportunidade de entrar lecionando no ensino secundário em Portugal, ou seja, preparação pré-universitária, 10º, 11º e 12º de matemática e física. Entretanto, acabei por ficar na Universidade de Coimbra, no departamento onde tinha sido aluna, durante 1 ano, enquanto aguardava por oportunidade de entrar na Universidade do Minho. Portanto, em 1982 estive 1 ano em Coimbra e em 81 e entrei na Universidade do Minho em 1982, portanto, como licenciada na altura, certo? Exerci funções durante 1 ano, preparando-me para ir adquirir formação na área da engenharia industrial. Portanto, os primeiros cursos, engenharia industrial ou engenharia de produção, que nós, em relação ao Brasil, avançamos para essa área muito mais tarde que o Brasil, que já tinha cursos de engenharia de produção, e nós, em Portugal, só surgiram em 1975 os cursos. De modo que tínhamos de ir, os docentes tinham de se reconverter de outras áreas, engenharia química ou civil ou elétrica ou engenharia informática, tinham de se reconverter no estrangeiro para poderem adquirir formação em engenharia industrial, que foi como aconteceu. Fui para a Inglaterra em 1982 e voltei da Inglaterra em 1986, onde fiz então um mestrado em Industrial Management, em gestão industrial, e o doutoramento em Production Engineering ou Engenharia de Produção na Universidade de Birmingham, no Reino Unido. Tá? Professora, dentro dessa trajetória acadêmica, então a senhora entrou na Escola de Engenharia. Na Escola de Engenharia. Da Universidade do Minho. E quais são os trabalhos que você desenvolve lá na Escola de Engenharia? Portanto, o meu departamento estava, quando eu entrei em 82, o departamento existia, porque a Universidade do Minho só foi criada em 1974, está bem? Portanto, é uma universidade recente, mesmo antes da Revolução. Nós fomos criados em fevereiro de 1974 e a Revolução aconteceu em abril de 1974. Portanto, houve ali um período ainda um pouco agitado. Os cursos começaram a ser oferecidos só em 1975. E eu entrei em 82 para um departamento que estava em formação, não é? Portanto, a partir de 86 é que então entrei em pleno a lecionar e em atividades de gestão imediatamente. Portanto, vim de Inglaterra e fiquei logo diretora do departamento e a responsabilidade de gerir a formação de novos docentes, de contratar novos docentes, de preparar novas disciplinas. Portanto, era um trabalho muito entusiasmante, mas muito intenso, porque estávamos a criar um departamento e estávamos a ter alunos pela primeira vez em cursos de mestrado. Criámos na altura depois então cursos de mestrado em engenharia industrial. Portanto, foi um período entre 1986 e 1995, mais ou menos, foi um período de muita intensidade na preparação de novas disciplinas, na preparação de docentes, na sua gestão. Nós tínhamos a possibilidade de conseguir bolsas
para as pessoas estarem em permanência no estrangeiro, o que era muito bom. Portanto, as pessoas iam fazer o doutoramento e o mestrado, mas não faziam mais nada, não é? Portanto, estavam dedicadas em pleno a essa atividade. E tínhamos de gerir, de facto, a lecionação das disciplinas com quem ficava, e, portanto, havia uma grande sobrecarga nessa altura de serviço docente, e tínhamos muito pouco tempo para dedicar à investigação. Nesse período de instalação e de criação, foi um período um pouco complicado. De modo que fui diretora de departamento, fui vários anos diretora de curso, diretora de centro de investigação, portanto tive muitas atividades de coordenação e gestão ao longo destes 30 anos, 32 anos na Universidade do Minho. Passei mais de 20 em atividades de gestão, além da lecionação e da investigação, o que é um pouco complicado, não é? Mas, portanto, é uma vida muito intensa, muita atividade. Está em sala de aula e também fazer pesquisa. E também, né, fazer professora? Pesquisa, exatamente. Professora, na sua opinião, né, alguns países europeus, o próprio Brasil, hoje enfrentam, na realidade, um investimento acentuado, né, nessa força de trabalho, dentro desse mundo do trabalho, sim, que é a formação dos engenheiros, dos técnicos e dos tecnólogos. Como é a realidade em Portugal? Né? Já se identificou que existe pouca oferta para esse nível? Pouca oferta para cursos de tecnologia e, portanto, cursos antes do universitário. É isso. Que está. À procura, nós em Portugal o que criamos foi, durante uns anos, depois do 25 de Abril, depois da Revolução, criou-se a ideia de que, portanto, democratizou-se o ensino. Até aí era muito complicado uma pessoa sem possibilidades económicas ir para a universidade, e depois do 25, depois da Revolução, democratizou-se o ensino, o acesso foi facilitado, as pessoas seguiam para a universidade mesmo sem terem grandes posses, havia bolsas para os alunos. Portanto, democratizou-se o ensino, mas criou-se também a ideia de que todos deviam ser estudantes universitários, portanto todos deviam ter um curso superior, não é? E esqueceu-se significativamente a formação em tecnologia, que será uma formação intermédia entre o secundário, e o universitário. De modo que essa carência foi sendo sentida, e nos últimos 5 anos voltou a introduzir-se o ensino técnico. Portanto, os alunos fazem uma escolha no décimo ano de escolaridade, se querem a via técnica ou tecnológica, ou se querem a via para acesso à universidade, e agora já estamos a ter então a poder responder a essa procura, mas ainda falta muita formação nessa área. Mais uma pergunta em relação a esse tema. Eu gostaria de saber, professora, também quais são as instituições, né? Nós temos aqui o nosso Instituto Federal, que dispõe de cursos técnicos e tecnológicos no Brasil, especificamente em Natal, e também em algumas regiões do nosso estado, né, os nossos IFs, pelo interior. Mas quais são as instituições que ofertam esse tipo de curso em Portugal? Ora bem, nós temos, a nível de escolas públicas do secundário, já escolas que conseguem elas próprias ter os 2 ramos, mas não têm ligação nenhuma universitária. E temos os institutos politécnicos que estão ao mesmo nível das universidades, mas têm o ensino mais virado para a aplicação industrial. E então esses sim, esses já existem há muitos anos, tiveram muita força nos anos 80, foram criados foram reforçados nos anos 80, que eram cursos que tinham só 3 anos de escolaridade, e tinham muita aplicação industrial, muita ligação às empresas, e colocavam no mercado bacharéis, não é? Portanto, bacharéis com 3 anos, enquanto os cursos universitários normalmente eram de 5 anos. Os que seguiam para os politécnicos terminavam ao fim de 3. E esses cursos, então, já são cursos de ensino superior em Portugal, e cobrem, de facto, uma lacuna muito importante. No entanto,
nos últimos tempos, a aproximação entre esses politécnicos e as universidades tem sido muito grande. Os politécnicos agora já podem ofertar também mestrados, de modo que essas pessoas, depois da adequação europeia a Bolonha, que passou a ter cursos com uma duração diferente, não é? Nós passamos a ter licenciaturas em engenharia em 3 anos, em vez dos 5 anteriores, só que as pessoas que exercem a profissão de engenheiro têm de ter 5 anos de formação, não é? Tal como no Brasil, suponho, não é? Portanto, fazem essas licenciaturas de 3 anos, mas têm de fazer um mestrado em engenharia para poderem estar inscritos na ordem dos engenheiros. Portanto, o que até há uns 5, 6 anos, quem vinha de um politécnico só vinha com o bacharelato, com os 3 anos de formação, e depois, se quisesse ter o grau de engenheiro, tinha de vir a uma universidade fazer um mestrado. Nos dias de hoje já não é preciso vir à universidade, consegue sair do politécnico com o grau de engenheiro. Portanto, houve uma preocupação em que os politécnicos se nivelassem pelas universidades, e a separação já não é tão nítida no momento presente, e eu penso que isso foi uma perda, não é? Portanto, devia haver uma separação mais clara entre o ensino politécnico e o ensino universitário. Mas, apesar de tudo, penso que há uma grande oferta, portanto todos ganham com isso, porque têm muita oportunidade de escolha, mas os politécnicos em geral estão melhor equipados em termos de tecnologia, de laboratórios tecnológicos, do que as universidades, porque têm uma ligação industrial tradicionalmente muito forte. Ok, professora, nós vamos fazer um breve intervalo e logo mais nós voltamos com a entrevista com a professora Madalena Araújo. Como será que o meio ambiente vem reagindo à globalização? Na correria do dia a dia, a gente acaba nem notando, mas áreas verdes como esta fazem uma grande diferença em nossas vidas. As árvores prestam serviços ambientais e os benefícios trazidos por elas são muitos. E o melhor de tudo, elas não cobram nada por isso. No IFRN, a arborização é um assunto levado a sério, e quem entra no Instituto logo nota os desenhos feitos nas árvores que, além de melhorar a qualidade de vida, harmonizam e embelezam o ambiente. Uma produção da Coordenação de Videoproduções do IFRN. Ok, voltamos no intervalo com o programa Educação em Pauta e continuo com a entrevista com a professora Madalena Araújo, professora catedrática da Universidade do Minho, em Portugal. Professora, voltando ainda a falar um pouco sobre a sua trajetória. Então, você acha que essa relevância, né, de existir programas de internacionalização, de levar jovens, adultos e até docentes para outros países europeus, com países brasileiros, isso é importante e foi importante também na sua trajetória? Sem dúvida, eu acho que isso é absolutamente marcante na minha trajetória e como tal, procuro que os atuais alunos e colegas que vou encontrando tenham também uma oportunidade de internacionalização, não é? Portanto, o enriquecimento quer pelo contacto com a cultura de outros países, de outros locais, quer o ensino, que é sempre diverso, não é? Portanto, é muito rico, de modo que procurei que outros colegas meus fizessem formação no estrangeiro, mas também me envolvi, fui e sou ainda coordenadora Sócrates Erasmus, que é para a mobilidade internacional dos estudantes, desde 1995. Portanto, tenho tido um grande contacto com outras instituições e tenho estado envolvida na análise de programas de estudo de mobilidade de alunos que vão para a Polónia, para a Espanha, que é ali muito próximo, mas para a Itália, para a República Checa, para
para a França, para o Brasil. Temos tido um grande intercâmbio com universidades brasileiras que também têm curso de Engenharia de Produção. Já mandamos para Santa Catarina, para o Rio de Janeiro, para a PUC e para o UFRJ, para uma série de outras instituições que têm curso semelhante, e os alunos vêm passar um período, um semestre ou um ano a estudar nessas instituições, e também recebemos alunos dessas instituições para passar um período connosco, que eu acho que é fundamental numa era globalizada, em que as pessoas não sabem onde vão trabalhar no dia da manhã, não é? Portanto, e em Portugal, então, estamos a sentir a crise muito fortemente, e temos uma grande quantidade de licenciados que emigra para encontrar oportunidades, e essa experiência durante o curso é só enriquecedora, permite-lhes, por um lado, trabalhar ou estudar numa instituição em que a língua é diferente, quando não é o Brasil, não é? Em que a língua é diferente e a comunicação é em inglês, fortalece-lhes também essa vertente, e estão preparados para deixar a sua família, para passar um período noutra instituição, adaptá-los, vá lá, ao viver num mundo muito mais vasto do que o seu próprio país apenas, não é? Interessante essa troca de experiência e também de formação acadêmica. E de formação académica, sim. Importante. Professora, a Escola de Engenharia também tem uma parceria com a MIT. Como é que funciona essa parceria? Isso foi um programa que o Governo implementou, de ligação com o MIT, num programa de 5 anos, em 4 áreas fundamentais, que foi em energia, em transportes, em bioengenharia e em engenharia avançada e indústrias de manufatura, que é aquela onde eu estou envolvida, portanto, Engineering, Design and Advanced Manufacturing. E esse programa procurava envolver docentes de instituições portuguesas e docentes do MIT a lecionarem em conjunto um programa doutoral e um curso de especialização em simultâneo a quem se inscrevesse do mundo inteiro. Portanto, temos tido alunos de várias proveniências, do Irão, da Índia, da Alemanha, de várias e portugueses, claro, que se candidatam a esses cursos. Qual é a ideia? É ganhar com o relacionamento com docentes que têm uma experiência muito diversa, que são os docentes do MIT, ganhar com a preparação das aulas com eles, ganhar com as experiências, com a ligação industrial que eles conseguem garantir, porque o programa capta empresas para estarem associadas e garantirem também projetos de investigação do seu interesse, não é? Portanto, os alunos vêm fazer um programa doutoral e têm de ter uma empresa associada, vão desenvolver um projeto do interesse da empresa. Portanto, as empresas pagam um valor significativo para terem o nome num programa desses, mas interessa-lhes estarem associadas ao MIT. E os alunos, por sua vez, passam também um período pelo menos de 6 meses nos Estados Unidos, incluído nesse programa, a investigarem com colegas de outras instituições, a contactarem os docentes do MIT, a frequentarem algumas aulas lá também, e portanto foi um programa que já terminou a primeira fase dos 5 anos e foi aprovada uma segunda fase de mais 5 anos, e o governo português investiu enormes quantias num programa destes. Professora, em Portugal nós temos um termo um pouco diferente do que a gente chama aqui no Brasil. Nas nossas universidades nós chamamos grupos de pesquisa, né? Esse centro de investigação, pesquisadores docentes, lá centro de investigação, aqui grupo de pesquisa. Certo. Quais são os trabalhos desenvolvidos dentro da escola de engenharia e a partir das suas pesquisas? Na Escola de Engenharia temos uma enorme variedade, como é lógico, não é? Dependendo das diferentes áreas, temos 11
nove centros de investigação, 9 grupos grandes de investigação na Escola de Engenharia, mas alguns destes grupos são enormes, portanto nós diríamos, centros são enormes, 100 investigadores ou 120 investigadores em alguns. No centro a que eu pertenço, que é o de Gestão Industrial e da Tecnologia, é um centro que tem, vá lá, 4 grupos de pesquisa lá dentro, que estão vocacionados para áreas mais específicas. Uma é Engenharia Humana, para muitas pessoas é um pouco dúbio o que será isso, que é ergonomia, estudo de trabalho, higiene e segurança, esse tipo de atuação. Portanto, aí desenvolvem-se projetos, muitos projetos com empresas para estudar o nível de ruído, o nível de adequação das máquinas às pessoas que trabalham, portanto, a ergonomia, não é? Perceber se a altura da mesa onde as pessoas trabalham está adequada àquele profissional. Aliás, foi um grupo, foi a universidade, o meu departamento, foi o grupo que publicou recentemente, aí há uns 3 anos ou 4, o estudo antropométrico da população portuguesa, ou seja, eles mediram a população portuguesa durante vários anos, em várias faixas etárias, o braço, a mão, a perna, o pé, e portanto há uma publicação agora com rigor científico que permite conhecer a dimensão da população portuguesa, que é bem diferente da alemã, por exemplo, não é? De onde vem a maior parte das máquinas, e portanto assim já temos uma base de trabalho para adequar os equipamentos à população portuguesa, não é? Portanto, isso é na área da ergonomia, que é o grupo de Engenharia Humana. Temos o grupo de Gestão Industrial e de Sistemas, que é o grupo que trabalha mais com os processos produtivos, com as empresas, que trabalha com implementações de Lean ou não sei bem, aqui acho que chamam programação enxuta ou qualquer coisa desse género. Portanto, é, ao fim e ao cabo, adequar o fluxo produtivo de uma forma que não haja desperdícios, minimizar os desperdícios e programar a produção. Portanto, trabalham com muitos programas informáticos, também desenvolvem algum trabalho desse género para otimizar os percursos e os tempos de entrega dos produtos, não é? Temos o grupo de empresas virtuais, que trabalha com comunicação à distância e, portanto, o modelarmos sistemas em que temos uma parte da produção numa localidade, outra parte noutra localidade, e percebermos como é que podemos gerir esse processo de uma forma mais económica, vá lá. E o grupo de Engenharia Económica, que é aquele a que eu pertenço, que faz análises estratégicas de setores industriais, que procura minimizar custos de produção, que procura analisar o risco, que é um pouco a minha área, mais especificamente, que é a tomada de decisão e a análise de risco e de incerteza na tomada de decisão. E que tem vindo a trabalhar no setor elétrico por uma mera oportunidade que surgiu, não é? Portanto, trabalhamos bastante com a otimização da otimização da produção energética, de modo que também estamos a estabelecer relações com o Brasil nessa área, com a Federal do Rio de Janeiro, com o grupo de planejamento elétrico que lá tem, e com outros grupos na Europa. Já temos um programa europeu que nos vai financiar durante 3 anos a mobilidade de investigadores nessa área, concretamente, não é? E, portanto, em todos estes 4 grupos há atividade diretamente com a indústria, e os alunos de mestrado agora é tudo mestrado, alunos de mestrado e de doutoramento, têm ligação industrial, de modo que vamos fazendo trabalhos com empresas regularmente, para além de programas de maior dimensão que conseguimos ter com algumas multinacionais, como a Bosch, uma empresa alemã, não é? A Embraer também já estabelecemos contactos com a Embraer, que agora está lá em Portugal também a instalar uma enorme
uma enorme fábrica e, portanto, os nossos alunos de Engenharia e Gestão Industrial também são alunos com uma formação adequada para dar apoio à Embraer. Está a começar essa mobilidade e grandes empresas com quem temos vindo a trabalhar. Professora, nós estamos terminando o nosso programa, mas existe uma pergunta que é muito importante, né, para nós da instituição IFRN, inclusive o motivo pelo qual a senhora está aqui em nosso estado, em nossa cidade, não é? Certo. O IFRN tem uma parceria com a Universidade do Minho em Portugal, né? Como é que aconteceu essa parceria, né, e como é que ela vai ter essa logística de comunicação entre os nossos docentes, os doutorandos e os professores e o ensino da universidade? Essa parceria foi estabelecida, não consigo precisar quem deu o primeiro passo. O que é importante é que se tenham encontrado, porque tem sido política da Universidade do Minho procurar parceiros no Brasil. Houve várias visitas, quer da equipa da reitoria, quer de equipas de presidências de escola ao Brasil, e pode ter sido numa dessas viagens que foi identificado este parceiro, o IFRN. Também temos sido visitados por instituições brasileiras. Também pode ter acontecido, ter sido o IFRN a visitar-nos quando foi a Portugal procurar parceiros. Portanto, o importante é que o protocolo foi celebrado e, portanto, a ligação entre a Universidade do Minho e o IFRN é efetiva, e já há então alunos de doutoramento que são docentes do IFRN que iniciaram os seus trabalhos já há quase um ano. Portanto, eles identificam dos vários programas doutorais quais os que se adequam mais à atividade de investigação que pretendem desenvolver, e avançam com uma proposta de projeto. Identificamos do lado da Universidade do Minho quem serão os orientadores mais indicados e inicia-se o processo. Agora, eu estou aqui porque leciono uma das disciplinas horizontais obrigatórias nos programas doutorais da Escola de Engenharia. Portanto, todos os alunos da Escola de Engenharia têm de frequentar uma disciplina de métodos de investigação para preparar as pessoas para a forma como vão investigar, conhecer o mundo que nos rodeia, porque ao fim e ao cabo um projeto de investigação é apresentar um conhecimento novo sobre uma parte do mundo, não é? Portanto, como é que se vai formular o projeto, como é que se vai identificar a pergunta de investigação, como é que vamos encontrar estratégias para responder a essa pergunta de uma forma rigorosa, para que seja conhecimento aceite no mundo científico, digamos assim, né? Portanto, eu estou envolvida neste processo por isso mesmo, porque leciono lá na Universidade do Minho essa disciplina, e vem um colega meu também agora em breve lecionar a outra disciplina que foi selecionada para este programa de mobilidade, que é a liderança. E, portanto, essas duas constituem, a base das disciplinas que todos os formandos precisam de frequentar. E depois, caso a caso, são identificadas outras necessidades, se for caso disso, ou então é reconhecido que todos os candidatos já têm a formação necessária para prosseguir os trabalhos de investigação e, portanto, avançar, que será um período de 3, 4 anos para obterem o grau de doutoramento, que será depois defendido na Universidade do Minho, em provas públicas, não é? Portanto, é nesse papel que eu estou aqui, embora também provavelmente vá orientar algum candidato também a doutoramento daqui do IFRN. Ok, professora, foi um prazer entrevistá-la. Muito obrigada. Fazer esse diálogo entre a Universidade do Minho, né, e também o nosso instituto. E a você que está em casa, continue acompanhando o nosso programa Educação em Pauta. Nós temos um programa mensal. Até lá!